Fala galera do Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e o canal agora está com um grupo do WhatsApp. Então cliquem aqui na descrição do vídeo e façam parte do grupo, que lá tem relatos por escrito e brinde rolando toda semana. Brindes como camisas como essa aqui no caso é manga curta, e também tem essa aqui que é manga longa, as camisas do canal Elite Oculta. E também rola sorteio de livros de lobisomem e de vampiros, né, livros sobrenaturais. Esse aqui é um exemplo de livro, mas tem diversos livros que são sorteados. E lembrando que todos os livros vão autografados pelo Fael. E no grupo também tem muitos relatos que não podem ser contados aqui no YouTube. As vagas são limitadas, então caso você não consiga entrar no grupo, me chame no meu WhatsApp, que também está aqui na descrição desse vídeo. E para participar do grupo, tem uma taxa mensal de R$10 que pode ser paga por Pix ou boleto. E quem for membro do grupo pode sempre estar me chamando no meu WhatsApp privado para esclarecer qualquer tipo de dúvida. E lembrando que essa taxa de R$10 é obrigatória para fazer parte do grupo. E também eu quero pedir para toda a Alcateia se inscreverem no canal do meu irmão, o canal Depois da Meia-Noite. No canal Depois da Meia-Noite tem relatos inéditos de lobisomens todos os dias. Então eu já vou fazer a minha inscrição aqui, né? Que é cancelar a inscrição e me inscrever de novo e ativar o sininho das notificações. E por último, eu quero que todos se inscrevam no canal do meu amigo Osias. O canal dele se chama Relatos Sobrenaturais. O canal Relatos Sobrenatural é do meu amigo Osias. E lá tem os melhores relatos de lobisomem contados pelos melhores narradores aqui do YouTube. Então não perca tempo. Quer saber? Eu vou fazer logo a minha inscrição aqui e ativar o sininho das notificações. Então se liguem galera, porque quem não se inscreveu nos canais, eu vou pegar a mamãe, hein? Agora, é Palmeiras campeão da Libertadores, não usem drogas. E agora, bora pro relato. Olá, eu sou o Diego, o mesmo que enviou o relato denominado pelo canal como a Irmandade dos Lobisomens. Eu venho desta vez a pedido de alguns que comentaram no relato anterior para falar sobre vampiros. Dizer se existe algo a respeito de alguma irmandade ou algo do tipo em relação a este assunto. Pois bem, como eu contei no relato anterior, eu pesquisava e estudava a fundo o sobrenatural, sempre buscando separar a realidade da ficção. E irei aqui relatar frutos dos meus estudos e vivência, contando também o que eu aprendi com a lobisomem que se chama Salete. Apenas lembrando, eu citarei as referências de onde saíram tudo o que estou dizendo e deixarei claro quando é conhecimento adquirido por estudo e o que é minha própria vivência. Bem, deste modo eu peço que compartilhem o link desse vídeo para ajudar o canal a transmitir conhecimento, pois as coisas, em grande maioria das vezes, não são o que parecem. No início de tudo, na busca por compreender esse ser tão folclórico que consta em todos os cantos do mundo, países e folclores locais, eu sabia que era impossível não haver um fundo de verdade. Então comecei a estudar a origem do vampiro em cada continente e país, pois há diversas versões. Tem as versões de Judas Iscariote, que iniciou a lenda de ser amaldiçoado e a vagar eternamente pela terra por ter traído Jesus Cristo. E a versão do Homem Morcego da Indonésia. E tem também os carniceiros, os Growls, o Drácula da Romênia. E enfim, partindo desse ponto, eu compreendi melhor o ponto de início de tudo isso, o que facilitou as minhas pesquisas e investigações, e este ponto era a alimentação de todos. Um vampiro
Ele é voltado a se alimentar do jugo da vida, o sangue em busca da longevidade, e não da juventude. Realmente, como muitos podem pensar ao início, o estudo pela Elizabeth Bathory, por exemplo. Bem, mas eu não vou comentar cada caso. Eu vou me ater apenas a apresentar os fatos até a conclusão. Porém, ao se pesquisar, você vai se esbarrar cedo ou tarde nos vampiros astrais. Estes são os mais comuns e mais assíduos, podendo ser conscientes e inconscientes. E eu também não vou me prolongar nisso. Mas é bom deixar claro que não é desses a quem me refiro, mas podendo sim, um vampiro mesmo, ele vampirizar pelos dois meios. É o que ocorre sim, e vocês irão entender mais para frente. Partindo, o que separei e sintetizei o assunto a partir dos pontos em comuns de todos eles. Fica mais fácil eu ir atrás de cada parte mais realista disso tudo. Porém, sair atrás disso pode lhe mostrar que a realidade pode ser muito pior que a ficção. E esse foi o caso sem sombras de dúvida. A primeira fonte de fato que me aproximou do que realmente é o vampirismo veio do livro Filhos do Fogo, do Daniel Mastral. Mas até hoje eu não pude confirmar oficialmente o que foi dito nesse livro em forma de testemunho, e nem mesmo a identidade real do Daniel Mastral, que mesmo havendo fotos dele, o nome verdadeiro dele e até mesmo um canal no YouTube, segue um mistério. E por essa falta de confirmação a respeito do testemunho dele e da pessoa dele em si, começa a cair em descrédito. Porém, o relato ele foi confirmado pela Salete. Como eu disse, a Salete é a lobisomem do relato anterior. O relato no livro foi algo estarrecedor e perturbador, onde uma seita, onde esse Daniel Mastral pertenceu, que alegava firmemente praticar um ritual de sangue que aumentava a longevidade e o vigor de modo virtuoso, que consistia em sacrificar um anjo. O termo anjo, ele denominava crianças entre 4 e 8 anos, em ritos específicos e meticulosos, como coletar o sangue, os ossos, fêmur e o crânio, e eles dilaceravam esses ossos ao chegar ao ponto de uma farinha, que era misturada ao sangue coletado durante o sacrifício. Então, posto a mistura em um cálice, ele passava de mão em mão entre os presentes, onde todos bebiam. Mas como informado, por não achar confirmação na obra e nem sobre quem a escreveu, eu deixei de lado, até que conheci Salete, que me transmitiu muito conhecimento. E um deles batia perfeitamente no que estava relatado no livro. Em um dos encontros com Salete, ela me disse: hoje comentávamos no clã como os filmes e séries que usam de vampiros hoje em dia buscam tornar esse monstro demoníaco um ser belo, atraente e sedutor, pois quando na realidade eles são demônios que pisam nessa terra com as suas práticas imundas. Salete me contou que inclusive não era necessário ser um anjo para servir ao propósito deles, bastava ser uma pessoa saudável, sem vícios, e isso já bastava para o ritual da longevidade. E tudo isso, desde o estudado ao que Salete me ensinou, confere com os relatos e contos que vampiros na Idade Média buscavam sempre crianças e bebês para se alimentarem. Inclusive na obra, tanto como o filme e livro de Drácula de Bram Stoker, em 2 cenas e passagens do livro, relata a preferência desses seres pelas crianças. Indo mais a fundo e buscando de onde poderia ter surgido os preceitos para tal horrendo ritual, eu achei um conteúdo a respeito da Ordem Rosa Cruz, uma antiga ordem semelhante ao que é a maçonaria, porém muito mais antiga. Data-se de períodos bem antes a Cristo, nos primórdios egípcios, que contava que havia um ritual de louvor
e adoração à vida, que consistia em coletar o sangue da menstruação de virgens e o ingerir em uma espécie de ritual, e novamente coletado em um cálice de ouro ou bronze polido, muitas vezes adornado com pedras preciosas, que passava de mãos em mãos dos ali presentes para serem bebido, um gole de cada vez. Há um autor alemão, da Rosa Cruz. Ele diz de um rito muito antigo. Inclusive, ele escreveu uma das poucas obras existentes a respeito de um caso de vampirismo, ainda no século XIX. Esse é o autor Franz Heitzmann, que escreveu a obra A Autêntica História de um Vampiro, porém com um cunho mais espiritual. Apenas uma boa leitura muito interessante, mas que não se encaixava plenamente aqui. Mas antes que saiam condenando, dizendo ou até fazendo besteira quanto à Ordem Rosa Cruz, eu informo-lhes que a Ordem se dividiu em alguns ritos, assim como a maçonaria possui muitos ritos. E os ritos mais antigos se perderam no tempo. O que temos hoje aí em muitas cidades pelo país, principalmente no Grande Templo de Curitiba, no Paraná, da Ordem Rosa Cruz, são grupos filosóficos de estudos cósmicos e místicos que praticamente 99% nunca nem sequer ouviu falar desse ritual e costume praticado há milênios antes. E nem mesmo quem foi Franz Heitzmann. Eu digo isso com firmeza, pois eu conheço diversos membros dessa ordem e lhes afirmo que são extremamente leigos, para não dizer ignorantes. Estou escrevendo esse relato nesse momento, pois mais um indício forte se mostrou bem recentemente, o caso dos corpos de crianças encontradas mortas em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e o suposto ritual satânico em que elas foram mortas. Embora o caso já tenha diversas reviravoltas, o ponto a ser notado é os restos mortais que foram encontrados faltando o crânio e o fêmur, e assim como o relato mais acima, com as devidas fontes, e nesse caso parece ter havido envolvimento de políticos. O que quero que sirva de alerta a todos que estão ouvindo isso, pois eu lhe afirmo que existem vampiros desse cunho em todas as cúpulas políticas do mundo, mas no Brasil é mais escancarado, pois quando saiu a proposta de criação de um sistema integrado de desaparecimento de crianças no país, que facilitaria muito para resolver os casos e localizar as crianças, certos políticos votaram contra, e isso tornou esse país, junto com países da Indonésia e Índia, que mais tem casos de desaparecimentos de crianças sem solução do caso. Eu peço que pesquisem os que votaram contra e façam uma relação com os casos relatados aqui. E se isso não os basta, eu vou mais além. E cito o finalmente morto David Rockefeller, bancário, multibilionário, com dezenas de influências políticas que fez 6 transplantes de coração, e consta que ele participava de rituais do tipo, assim como esporádicas transfusões de sangue, tudo ocorrendo de maneira velada na sua ilha particular. Eu quero lembrar também do recente relato do ator e diretor Mel Gibson a respeito de práticas como esta em Hollywood, que consta os 2 tipos de vampirização, astral e sanguíneo combinados. Porém, não se enganem achando que eles estão apenas em altas cúpulas, pois a Salete mesmo me mostrou uma pequena localidade na área rural do Vale do Itajaí, que era uma pequena vila composta por pessoas aparentemente humildes, simples e pequenos agricultores, mas que praticavam tal prática vampírica e estavam prestes a serem desmantelados. Mas como todos sabemos, tudo tem um preço. Estes vampiros todos um dia foram humanos, e este ritual de longevidade, embora os permita prolongar a sua estadia nesse plano e vigor, isso apodrece as suas almas e causa também mudanças físicas, como disse antes,
Juventude e jovialidade não é atingida com essas práticas. Em alguns casos ocorre, porém, por um curto espaço de tempo logo após a prática, mas em sua maior parte do tempo é como se a humanidade já morta daquela pessoa entrasse em estados de putrefação, e o que assumisse no lugar seria traços mais semelhantes a de um demônio. Vendo as fotos do David Rockefeller, isso pode ficar mais evidente. Eu quero ressaltar o que Salete me disse. Filmes e séries não estão aí para lhe informar de nada. Eles existem para propósitos contrários a isso, que são lhes entreter, desinformar e lhes alienar, e consequentemente te tornar só mais uma presa e que nada sabe sobre a realidade. Pode talvez te dar alguma referência, mas ainda assim de maneira distorcida, lhe induzindo ao erro. Existem alguns outros tipos de vampiros de sangue, vulgarmente chamado de corpo seco. É um ser semelhante ao The Haker, mas todos um dia partiram do ponto de humano e chegaram a monstros. Quem sabe um dia eu escrevo mais uma matéria para o canal relatando tudo isso. Abraço a todos e sempre fiquem com Deus. Boa noite.